Olá, pessoal. Muitos de vocês conhecem o meu projeto que permite pegar o seu código Basic e converter ele para um formato de ROM, incluindo também o recurso de compilar ele junto com o XBasic no modo turbo, para que o seu programa rode de forma mais rápida, já que o XBasic ele vai pegar seu programa e vai compilar lá no momento que estiver rodando a ROM no seu MSX. E é justamente por causa dessa opção de gerar em modo turbo, eu tive o interesse de tentar conhecer melhor como é que funciona o XBasic, a fim de conseguir encontrar oportunidades aí de melhorias que eu possa aproveitar aqui dentro da ferramenta MSX Bajuron, como também alguma melhoria que eu possa utilizar ou modificar no próprio XBasic. O XBasic é uma ferramenta que muita gente conhece, né, que tem aqui no site da mx.org. Ela é bem conhecida. Porém, mesmo no grupo do MX.org, nos sites de grupos de discussão, tem pouca informação técnica realmente em cima do XBasic. Eu tenho muito mais informações de como utilizar e aqui e acolá uma pincelada de como é que ele funciona. Mas eu não consegui localizar nenhum local que tivesse assim um disassembly do XBasic, como nós temos da BIOS do MSX, né, como temos da ROM Basic, mas do XBasic eu não encontrei nenhum local aí que tenha uma versão desassemblada. É por isso que eu tive o interesse aqui de começar a montar eu mesmo um disassembly aqui do XBasic. Esse vídeo aqui vai ser um pouco mais técnico, então assim, com programação bastante hardcore, né? Então, se não é o seu interesse ver esse tipo de abordagem, seria interessante não seguir com o vídeo, porque daqui para frente eu vou falar bastante coisas bastante técnicas sobre o XBasic, sobre o projeto, embora é uma coisa bem interessante para quem é programador, né, conhecer. E mas aí tá aí o aviso, né? Tá aí o spoiler. Bem, aqui no projeto do MSX Bajron, eu criei aqui uma pasta que tem, se você for aqui em Browse de Code, você vai conseguir encontrar uma pasta chamada XBasic e lá você vai encontrar alguns arquivos que eu já subi para o projeto, são arquivos de documentação, entre eles tem o início aqui do disassembly do XBasic que eu fiz. Tem um TXT que eu renomeei como User Guide, que é uma informação, um pouco, uma documentação antiga, mas muito interessante, que é amplamente difundida na internet. Eu vou abrir ele aqui para vocês darem uma olhada. É uma que foi tratada, inclusive, modificada aí pelo Nestor Soriano, né, o famoso Nestor. Além desse documento texto aqui, que é mais um guia de usuário de como utilizar a ferramenta, o XBasic, tem também eu subi também um que eu chamei de Technical Guide, que são detalhes mais técnicos de como funciona por dentro o XBase.rom e como é que foi assim o disassembly dele, né? Alguns detalhes sobre o arquivo .asm aqui, que é o arquivo em assembly. Eu vou abrir aqui o Technical Guide, se dar uma olhada. Ele está bem inicial, dos testes iniciais que eu fiz de disassembly. Antes de entrar em detalhes do que está aqui escrito, eu vou detalhar aqui quais são as ferramentas que eu estou usando para poder debugar aqui o XBasic. Eu estou usando o OpenMSX, eu carrego aqui como load ROM, eu carrego o XBasic como uma ROM no OpenMSX. Eu abri também o OpenMSX Debugger. Aqui está em Linux, mas ele também roda em Windows. Eu fiz um System Connect, ele conectou lá com a minha seção do OpenMSX e daqui eu consigo debugar e para desassemblar a ROM eu utilizo uma ferramenta que é chamada de Z80 Deasm. Essa ferramenta aqui ela tem para Linux, tem para Windows também, tem várias outras que fazem coisas parecidas, fazem desassembly de forma parecida, mas eu optei por utilizar essa aqui, eu achei simples de usar e para utilizar essa ferramenta, eu passo como parâmetro qual a memória inicial que o arquivo lá binário utiliza na memória.
qual vai ser o nome do arquivo gerado, o arquivo desassemblado gerado. Tem um arquivo aqui de blocos, que eu descrevo como é que é a composição desse arquivo binário por dentro, né? São os blocos de código, blocos de dados, são os endereços que cada parte dessa da ROM ocupa na memória. Um arquivo de símbolos, onde eu digo quais são os símbolos, quais são as variáveis de memória, os endereços, quais são os endereços das funções. E aqui o arquivo que ele vai ler, que aqui é o xbasic.rom. E ele pega esses blocos, pega esses símbolos e aí compõe dentro do arquivo.asm. Isso aqui são as ferramentas basicamente que eu estou utilizando para fazer esse disassembly. E vamos aqui para o documento técnico para ver o que eu já descobri, né? Aqui está descrevendo inicialmente o que é o XBasic e que também o foco desse documento é a versão ROM. Existe a versão binária bin, mas aqui é o foco inicial que é o meu interesse lá para minha outra ferramenta, é a versão ROM. Ela carrega ela na página 2 da memória lá do, do MSX, no endereço a partir do endereço 4000 aqui em hexadecimal. Ele tem 16K de dados e binário. E no header inicial dessa ROM, lá tem um campo chamado statement que aponta onde vai estar o código, a função, a assembly é, é, que vai conseguir interpretar o comando call, né, do BASIC, que vai implementar o comando call lá do BASIC para os comandos de usuário. Nesse header, nesse campo do header, né, que ele fica na posição 4 aqui do início da ROM, né, no quarto byte, ele aponta, né, nessa ROM do Xbase, aponta para esse endereço aqui, que é o 4032, que é onde está lá, onde ele vai fazer tá o código assembly, onde ele vai conseguir ler a instrução do call e entender se essa instrução do call é um comando run, o turbo on e o turbo off, que são basicamente três comandos que ele busca. Ele pega esses comandos aqui de uma outra variável chamada procname, que está no endereço lá da BIOS, que é onde o Basic, o integrador do Basic, vai preencher qual foi o comando que você usou lá no call no seu programa. Em seguida, se ele identifica que é um comando run, ele vai chamar um endereço lá na memória do arquivo ROM do XBasic, que é esse 4149, onde é implementado o comando call run. Se for um turbo on, ele vai chamar esse outro endereço aqui, 4E88. Se for turbo off, ele vai chamar esse outro aqui para poder interpretar o, o comando que você colocou lá no seu programa. Se você botou lá um turbo on, então a primeira coisa que o turbo on faz é ler qual a linha corrente. Ele pega esse um campo lá da memória do BASIC, do interpretador do BASIC. Ele vê qual é o número da linha corrente que está sendo executada. E aí ele vai tentar compilar a próxima instrução BASIC que tiver lá a partir dessa linha. O processo de compilação começa. À medida que ele compila, ele vai gerando um binário, e esse binário ele vai gravar numa posição de memória que é logo após as variáveis de memória do BASIC, as variáveis do seu programa. Existe lá na memória do MSX vai estar o seu programa BASIC, e depois em seguida vai ter as variáveis de memória que você criou no seu programa, e depois vai ter uma área de memória que o XBasic começa a escrever lá as instruções assembly desse seu programa. Quando ele termina de escrever essas instruções de assembly, ele chama um endereço de memória da própria ROM do XBasic, aqui na posição 422B, que ele faz a inicialização do seu programa já compilado. E depois ele pula para dentro daquele seu programa, o endereço que está lá no seu programa, de início do programa compilado. Ele usa esse momento dele que ele pula para o seu programa, esse jump, ele está lá na posição 42 e 57 lá da ROM na memória. Quando o seu programa compilado termina, ele volta para o interpretador BASIC, para o BASIC continuar o que tiver para executar lá interpretado, através de uma instrução que ele chama de retorno, que vai estar lá no endereço 4DFA, lá da memória do XBasic, lá da ROM do XBasic. Aqui descreve quais são os arquivos que basicamente
compõe esse disassembly aqui que eu estou fazendo, é o arquivo de bloco de memória, dos símbolos e o próprio XBasic desassemblado. Como é que eu estou rodando a instrução para poder fazer, para poder gerar o arquivo .asm e, e a memória e como é que é o esquema de memória quando você roda o XBasic lá com o seu programa lá no MSX. Então, esse aqui existe algumas variações, mas isso aqui é o básico. Basicamente vai estar na página 0 lá do seu MSX, nos primeiros 16K, vai estar a ROM BIOS, né? Vai estar lá a ROM lá nesse endereço de memória, com as suas rotinas do sistema operacional do MSX e as interrupções. A partir da página 1 vai dar o BASIC, o interpretador numa ROM, e na outra ROM, que é do seu cartucho, vai estar o XBasic, que vai ter lá dentro dele vai ter o compilador, mais algumas rotinas de suporte, como essas rotinas que eu acabei de citar, essas que ele inicializa o teu programa compilado, é uma rotinazinha de suporte que vai estar aqui dentro da ROM do XBasic. No caso aqui vai estar nesse endereço 42.2b, né? Já que começa aqui no 40.00, então um pouco mais à frente lá vai ter essa rotina. Na página 2 vai estar o seu programa, seu código de programa, o texto do seu programa de BASIC. Em seguida vai estar as variáveis de memória e em seguida vai estar o XBasic que vai gravar logo em seguida, nos bytes seguindo as variáveis, o código compilado do seu programa. Esse código compilado, ele é compilado realmente, só que ele usa algumas funções do próprio ROM do XBasic, então ele é dependente da ROM, mesmo ele compilado, ele é dependente dessa ROM, porque ele vai lá buscar algumas funções, como por exemplo, quando você muda a tela, usa o comando screen, ou até mesmo quando você usa o comando STLS, se não me engano, o clear screen para poder limpar a tela, ele chama uma funçãozinha dentro do XBasic. Outras funções não, outros comandos como o comando BIP lá do Basic, ele chama uma função da própria BIOS, ele não chama do XBasic. Então tem essa dependência. Em seguida, na página 3, a partir da Z000, vai estar lá a área de memória com a pilha, vai estar a pilha também, vai estar a pilha do sistema, vai estar rotinas do BASIC, a área de memória de variáveis do BASIC, a área de memória de variáveis da BIOS e outras coisas, mas que não vem ao caso aqui, não é o interesse. Aqui, o nosso ponto de interesse realmente é a página 2 e o que está na página 1, que são o XBasic. Aqui na página 2, o seu código-fonte vai começar no endereço de memória aqui, essa variável da BIOS, aqui, a variável aqui do BASIC vai apontar. Essa variável que ela aponta para o início, normalmente ela está lá com 8.000, apontando para o 8.000, que é onde começa normalmente. É, é, esse endereço das variáveis de memória, ela começa quando termina seu programa, então nessa variável aqui que é a vartab, ela aponta para o endereço que praticamente do final do seu programa, após o final do seu programa, e o final da, da área de memória de variáveis é apontada pela essa variável aqui que é str_end. Então esse cara aqui basicamente ele aponta aonde vai começar o seu programa compilado aqui do XBasic. Eu vou abrir aqui um exemplo simples para vocês, para poder mostrar o que eu estou falando. Né? Mas antes disso eu vou mostrar como é que aqui é o arquivo de símbolos que eu criei, né? Que tem algumas variáveis, alguns comandos que eu já identifiquei com seus endereços dentro da ROM do XBasic, né? Por exemplo, o comando paint, toda vez que eu uso o comando paint, ele vai chamar uma funçãozinha que está aqui na 74B3 lá da ROM, na página que vai estar aqui na página 1 aqui dentro da ROM do XBasic. Toda vez que você usa o comando Python no seu programa, ele vai chamar, quando ele estiver compilando o seu programa, ele vai chamar uma funçãozinha chamada write command Python aqui, que vai estar nesse endereço aqui, o 6B10, lá da ROM, que vai pegar e vai identificar aquele do comando Python e vai escrever, vai compilar lá, escrever os bytes dos comandos assembly, é, que entre esses comandos assembly vai estar um call aqui, uma chamada para essa função do Command Python. Aqui é só alguns que eu peguei, assim, rapidamente, desse início de desassembly que eu fiz, né? É pouca coisa ainda, mas já dá para dar uma ideia como é que funciona. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui na prática. Aqui eu vou escrever um comando, um programa rápido, que é o turbo on aqui.
Vamos dar aqui um bip, que fica fácil de identificar esse bip lá no programa. Depois eu vou chamar um CLS aqui e acabou o programa. Se eu for para a área de memória aqui, se eu botar, aqui estou no debugger, na área do 8000, que é onde começa o programa, está aqui o call turbo on, está aqui. Acredite em mim, aqui é o call turbo on, vai estar aqui no T, que é onde começa o T, esse aqui é um espaço, e aqui esse CA é o token do comando call. Então está o call turbo on e está lá o CLS, vai estar o token aqui do CLS, o token do BIP, vai estar tudo aqui. Quando você roda, ele vai gerar um código assembly logo em seguida ao seu programa de memória. Eu vou rodar aqui. Esse programa ele termina basicamente bem por aqui, por essa área aqui, é o final dele, onde tem esses dois zeros aqui. Vou chamar aqui vou dar um run aqui, ele vai rodar. Eu botei um break aqui no debugger no momento que ele faz o jump, que ele pula para dentro do seu programa. Aqui na posição 4257, que eu falei aqui na documentação, né? No guia técnico, tem aqui o momento que ele, na 4257, é onde ele dá um jump, que ele pula para o seu programa compilado. Ele está aqui também, aqui no arquivo de símbolos. Okay? E se eu procurar ele no programa desassemblado, aqui já é o desassemblado, já é o Xbase desassemblado com seu header, com a parte de inicialização, os blocos aqui de dados, o início aqui do, do kernel aqui do Xbasic. E vai ter um momento que se eu procurar aqui pelo Jump to Compile Code, está aqui o Jump HL, que é o mesmo que você está vendo aqui. Nesse momento aqui, eu estou na ROM do Xbasic e vou pular para dentro do programa que acabou de ser compilado, né? Para esse programinha que eu acabei de escrever aqui, que dá um call turbo on, que vai fazer um BIP e vai ser um CLS. Basicamente lá o assembly dele vai fazer um BIP e vai fazer um CLS. Então vamos aqui. Eu estava aqui nesse momento aqui do jump para o meu programa compilado, né? Aqui dentro do disassembly ele já rodou aqui a inicialização, né? Então vamos dar uns jump para lá. Quando eu dou um jump para lá, eu vou ver aqui o primeiro call, esse 00C0 é o chamado do BIP lá da BIOS. Acredita em mim, é o endereço lá do BIP. E aqui, esse 6C1, ele está dentro da ROM do Xbasic. Se eu procurar esse 6C1 aqui na minha versão desassemblada, 6C1, eu vou ver aqui que ele é o comando CLS. Eu já mapeei aqui que aqui é o início do comando CLS. Então ele deu um pulo lá e vai fazer alguma série de críticas em cima do modo de tela que você está, e aí vai executar o seu CLS. Então basicamente ele vai fazer o BIP, aqui nessa linha aqui ele faz o CLS e aqui ele pula para o 4DFA, que é onde eu já mapeei aqui na documentação, que o 4DFA ele retorna para o BASIC. É quando seu código já compilado volta para o BASIC. Mas o interessante é que esses três NOPs aqui, que vocês estão vendo aqui, non operation, esses três aqui, são justamente esses 3 bytes zero aqui que estão no início que estão no final do seu programa BASIC, o texto do seu programa BASIC, já tokenizado. Então, provando que ele grava o seu programa logo a seguir ao seu código-fonte do BASIC na memória, né? Ele grava o teu código assembly logo em seguida. E só não acontece quando tem variáveis de memória, que vai ser o próximo exemplo que eu vou colocar aqui, que eu vou criar uma variável, ele vai criar o espaço para a variável aqui, e você vai ver que ele vai dar um pulo um pouco mais para frente. Mas antes desse teste, eu gostaria de fazer um outro teste. Eu vou prosseguir o programa, deixar ele rodar até o final. Ele deu o bip lá, fez a vida dele, tocou a vida dele, você apagou a tela e deu o bip. Eu vou incluir mais uma instrução aqui na linha depois do CLS, vou botar 40. Vou mandar ele imprimir um texto.
Vocês verem como é que ele faz para imprimir uma constante de memória, né? Dá um list aqui para ficar mais fácil de ver. Tá lá. Vamos rodar aqui esse programa. Ele vai parar o debug aqui novamente no momento que ele faz um jump para dentro do teu programa. Ele já compilou o programa, ele vai fazer o jump para dentro do programa. Quando eu mando pular para lá, ele faz aqui o beep, que é esse cara aqui. E aqui ele faz o CLS. E aqui ele dá um pulo esquisito para endereço 3B, que é esse endereço aqui, porque esse deck aqui até aqui, né, esse trecho todinho aqui, na verdade, esse deck que está no 8035, se eu olhar aqui 8035, ele começa bem aqui, que é justamente onde está o texto do teste. Né? 31, 32, 33, 34, 35. 35 está aqui. Aqui são 5 bytes. Aqui é uma constante string, né, que o XBase escreveu. Logo a seguir do código já assembly que ele fez, ele colocou lá a constante no meio do teu código assembly. Ele começa uma string com o tamanho dela e o texto dela. O teste está aqui. Teste. O texto do teste está aqui. Teste. Com 5 bytes, né? Uma string com 5 bytes. Então ele pula essa área todinha aqui, é a área onde está escrita esse texto. Esse onde tem esse deck B aqui, na verdade, é o byte que está dizendo que são 5 bytes da string. Então, se eu for executando aqui esse código, ele vai pular e vai pular para cá. Quando ele pula para essa segunda instrução aqui, ele está colocando, ele está apontando no registrador HL para o endereço 8035, que está aqui, que é o início da string, que é bem aqui, que é o início da string lá teste que ele vai imprimir. Então ele põe na HL aquela string e ele manda esse 74F5 é o command print de strings. Se eu for atrás desse 74F5 aqui no meu código desassemblado, 74F5, ele vai encontrar aqui o início do command print para strings, onde ele vai ler HL. A primeira coisa que ele faz é ler o endereço lá do HL. Aqui, nessa posição aqui, ele vai imprimir o teste, a palavra teste, vou rodar ele. E aqui nesse E74E, ele vai imprimir o carreagem de retorno line feed, que é o pular linha, que ele faz ele pular para a próxima linha. Né? Basicamente é isso que esse aqui é o printzinho lá que faz ele pular a linha. Que normalmente quando você faz um print sem um ponto e vírgula no final, ele vai saltar para o começo da próxima linha. Aqui no emulador ele não atualizou a tela aqui, mas quando eu rodar esse comando aqui e o próximo, esse aqui é o jump para que ele volta lá para o interpretador do Basic. Já falei que ele sai do seu programa compilado. Seu programa compilado basicamente é o que está daqui até aqui, até o jump aqui. Desse primeiro call aqui até o jump. Esse primeiro call que está no endereço 82C, que está aqui 82C é aqui. Aqui começa o programa e aqui, antes dele, está o seu código basic. Está aqui a constante teste aqui do seu print, né? Com as suas aspas. Então aqui, que é o texto do seu programa interpretado, né? Que ele compilou. Então tá o texto do programa aqui, nessa região, antes e logo em seguida está o seu programa compilado. Eu vou rodar aqui, deixa ele seguir a vida dele. Está aqui o teste aqui com OK. E eu posso fazer uma coisa diferente agora. Eu posso, na linha 5, logo no começo do programa, eu posso criar uma variável aqui. Vou criar uma variável inteira com o número 1. Então, vou dar um list novamente aqui. Tá aqui, ele cria uma variável e vai rodar o mesmo programa. Vamos ver com o run aqui o que vai acontecer. Quando eu faço isso, tá aqui ele caiu novamente no ponto que vai pular para o seu programa. Vamos pular para lá. Tá aqui o beep, tá aqui o CLS, aqui ele pula a constante do teste, aqui ele aponta para a constante de teste para o 8045, né, que começa a sua constante com a palavra teste. Aqui ele dá o print dessa string, aqui ele faz o print para pular para a próxima linha, né, e aqui ele é tudo igual como foi antes. A diferença é que agora, antes do início do programa, que é aqui no 83C, vamos aqui no 83C, aqui é o 83C. Antes dele vai ter uma variável de memória. Esse 2 aqui significa uma variável inteira, né? O 2 significa uma variável inteira, do tipo inteiro.
O 41 aqui é a letra A, porque o nome da variável é A, né? E aqui está o valor da variável inteira, né? Que é o número 1, que foi o que eu coloquei. A percentual igual a 1. Lá no programa está aqui, né? O A percentual igual a 1. Então, está aqui. Então, dessa variável inteira aqui que eu criei, ela está antes do início do seu código assembly, que foi compilado, né? Código assembly compilado. E antes dessa variável inteira está aqui dos três nops aqui, os três zeros, que é o final do seu programa Basic que está aqui, tá aqui. Tanto que aqui ó, é a última linha que tem o print do teste. Aqui é um espaço em branco, 91 aqui é o token do print. É o print, espaço, uma aspa e a palavra teste. Fecha aspas e terminou aquela última linha lá de código. Então, mostrando que realmente o esquema de memória é como está escrito aqui. Ele tem o seu programa de Basic, o source code. Você tem as suas variáveis de memória que você criou e depois vai ter o seu programa compilado. Então, basicamente é assim que funciona aqui o XBasic no momento da compilação. Eu quero aproveitar essas informações para poder dar uma melhorada lá na minha ferramenta do MSX Bar2ROM. Primeiro fazendo com que, tirando algumas limitações do XBasic, como por exemplo, o XBasic tem aquela limitação do programa CDSK e tal. Eu quero tentar eliminar isso, eu estou com algumas ideias. Depois eu quero ver se eu consigo colocar alguns comandos que ele não reconhece, como o comando play, né, o comando draw, alguns comandos que o XBasic não reconhece, quero ver se eu consigo fazer funcionar. E por último, se eu conseguir, assim, que eu tenho vontade mesmo, é de conseguir fazer com que o MSX Byte-ROM já gere o arquivo ROM com ele compilado já com o binário igual como o XBasic rodaria. Para isso, eu vou tentar transcrever alguma parte desse assembly aqui para C, a parte que ele interpreta o código e gera o assembly, vou tentar transcrever para C, essa é uma ideia. Não sei se vai ser possível, mas é uma vontade. Transcrever para C e aí já incluir na própria ferramenta MSX/ROM, para que ela já gere, já além de gerar os tokens do seu código BASIC interpretado, ele gerar também já o binário do XBasic para não precisar o XBasic interpretar, ele já rodar direto. Isso aí iria tirar várias outras limitações que eu estou encontrando aí no XBasic. Eu conseguiria tirar com essa artimanha, mas ainda é só uma vontade, eu não sei se vai ser possível. Por enquanto eu estou tentando só pegar algumas oportunidades que eu estou vendo já enxergando aqui no código assembly do XBasic. Novamente, aqui a minha intenção com esse trabalho é que tenha isso aí divulgado na internet, para que outras pessoas que queiram conhecer como é que funciona o XBasic por dentro, que é fã, porque realmente é um trabalho excelente, é uma codificação incrível, é um trabalho de gênio mesmo. É, então vale a pena até para você aprender como é que funciona um compilador, ainda mais naquela época lá do MSX, né? Que é uma época bem limitada de memória, de potência. Então é um trabalho assim de gênio mesmo, vale a pena conhecer como é que funciona. E como eu não encontrei, assim, a gente já encontrou pessoas que já fizeram o dump lá da BIOS e fez o disassembly, tá tudo lá bonitinho. Então eu quis fazer aqui para deixar para outras pessoas que queiram contribuir, ou para outras pessoas que conheçam um pouco mais do XBasic, dos mecanismos internos e queira trocar umas ideias comigo, estou à disposição também. Se você conhece mais detalhes que eu de repente não visualizei aqui, de repente a gente troca umas ideias para poder melhorar esse código assembly, para que todos possam usufruir aí dessa informação. Então, senhores, é isso aí que eu tinha para mostrar. Basicamente é isso. É um trabalho bem rápido aqui, realmente, que eu fiz, bem de início mesmo, mas que eu acho que tem um grande ganho que eu posso trazer para minha ferramenta e para outras pessoas também que queiram usar o XBasic aí de forma mais com todo o seu potencial, né? E se realmente conseguir incluir alguns comandos novos, seria também interessante aí uma versão nova aí da ROM do XBasic que tem esses comandos novos, seria também útil para toda a comunidade, né? Eu sei que tem outras pessoas que já tentaram fazer esse trabalho antes, mas eu não encontrei material disponível na internet. Então eu resolvi fazer eu mesmo aqui e ir atrás. Assim, quem quer vai atrás, né? Aquele velho ditado. Então, senhores, é isso aí que eu tinha para mostrar e assim até a próxima.